Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 5. Gênesis 5 e o versículo 29. Gênesis 5, 29 que diz: Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E que o Senhor há de abençoar essa leitura aos nossos corações. Noé viveu numa época, ou nasceu numa época, logo depois do homem ter se afastado de Deus. Noé, como nós vimos, nasceu numa época onde o povo era perverso, de tal forma que trouxe desagrado aos olhos de Deus. Mas em meio a toda essa confusão, em toda essa vivência, o pai de Noé colocou sobre ele o nome de Noé, porque ele via no qual o mundo vivia. Ele via a perversidade. Então ele colocou sobre o seu filho algo que Deus havia prometido, dizendo, eu vou, como se fosse dizendo, ó, Deus vai trazer consolo. Talvez, e bem provável, que este consolo era Noé se tornar um grande homem, se tornar um grande rei e irá transformar o mundo de uma forma que eles viveriam em paz. Mas nós sabemos que não foi bem isso que aconteceu. Mas isso é que o pai provavelmente acreditava. Da mesma forma, interessantemente, a humanidade, principalmente os judeus na época de Cristo, acreditavam que o Messias ia vir montado num cavalo branco, ia quebrar e destruir ali o reinado dos romanos, e que Cristo Jesus iria reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ali naquela hora. Nós vemos isso pelos judeus, os líderes religiosos. Nós vemos isso quando Jesus multiplica o pão. E não é diferente hoje. Nós vemos hoje as pessoas se achando que Cristo Jesus há de vir e eles vão viver eternamente com Cristo, porque eles são bons e estão esperando este grande rei. Mas sabe de uma coisa? Cristo Jesus há de voltar. Mas antes dele voltar para reinar aqui eternamente, ele vai recolher os seus. Nós vamos estar falando sobre isso mais adiante. Irá destruir este mundo. A pergunta que tem que ser feita não é se você simplesmente sabe quem Jesus é, mas é se você crê que Cristo Jesus veio para salvar a humanidade, salvar você, como eu, dos meus pecados. Não adianta você botar no nome do seu filho nomes bonitos, dizer para os seus filhos, confia no Senhor, dizer aos seus filhos, faça isso, faça aquilo, mas você mesmo não tomar nenhuma decisão, nenhuma posição. A posição tem que ser sua hoje. Colocando o nome de Noé no seu filho, não trouxe salvação para o seu pai. A mesma coisa não irá trazer salvação para você. Você precisa tomar uma decisão.
Se você está dentro ou fora do barco, vamos colocar desse sentido como nós estamos falando de Noé. Se você está dentro ou fora da vida de Cristo Jesus. Se você faz parte ou não da vida de Cristo Jesus. Cristo Jesus, da mesma forma como ele separou Noé para anunciar a destruição, ele separou Cristo, ele enviou Cristo, seu filho unigênito, para dizer, olha, eu vou destruir o mundo, mas a oportunidade está aqui. Qual é a sua colocação? Qual é a sua posição hoje? Onde é que você fica nesta história? Noé veio para dar, vamos dizer, dar uma solução para a futura humanidade. Cristo veio para te salvar dos seus pecados. Qual é o seu posicionamento? Qual é a sua posição hoje? Pensa bem nisso hoje, reflita nisso hoje. Que o Senhor os abençoe e até o nosso próximo Antes do